Oi pessoal, meu nome é Michelle, eu sou do canal Só Isso. Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar um like, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir as palavras que eu vou dizer hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre o sentimento de culpa. Eu quero falar com vocês sobre a saudade. E eu quero falar com vocês sobre se sentir bem com relação a não sentir nenhum desses sentimentos. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu tô indo trabalhar e eu tive a inspiração para falar com vocês agora. Eu sou o tipo de pessoa que, se eu não falar na hora que a inspiração vem, depois não sai mais nada. Eu tive 10 inspirações nos últimos dias, em momentos que eu simplesmente não podia gravar e não gravei. E me arrependi muito, porque eram assuntos muito importantes, bem relevantes para a nossa conjuntura. Mas eu vou me organizar, vou escrever, tentar escrever um roteiro, porque eu escrevo muito. Aliás, não escrevo não, eu falo muito de emoção, de momento. Eu sou muito espontânea. Eu costumo anotar tópicos para não esquecer, mas eu não costumo fazer roteiro. Eu acho que eu nem tenho dom pra isso também. Nem pra estar aqui gravando pra vocês. Mas quando eu falo com vocês, eu tô me curando. É a cura pela fala. Então vamos lá. Vamos falar sobre o que a gente veio falar hoje. Sentimento de culpa. Durante muitos anos eu me senti culpada por ter vivido, e eu posso dizer até sobrevivido, a abusos no lar. Quando eu falo de abusos, eu estou falando de todo tipo de abuso que vocês possam imaginar. A minha mãe é uma narcisista, não diagnosticada, porque ela simplesmente nunca, em tempo algum, todo bom narcisista, aceitaria fazer uma consulta com uma psicóloga ou com uma psicopedagoga ou com uma psiquiatra. Ela jamais assumiria o seu papel de narcisista e, sobretudo, de culpada dos seus próprios erros. Sendo assim, e tendo sido filha, sendo eu filha, porque ela ainda é viva, de uma narcisista, eu posso dizer para vocês que eles têm o dom de fazer com que você se sinta culpada até mesmo por ter nascido. Isso para uma criança é muito difícil de lidar, porque a criança, ela tem dependências de todo tipo, né? Ela tem dependência emocional, ela tem dependência financeira, ela tem dependência social, porque a família é o primeiro grupo social onde a criança convive, onde ela tem os seus primeiros relacionamentos, onde ela começa a aprender como lidar com o outro, como viver com o outro. Então, há uma dependência imensa de todas as formas e maneiras. E no meu caso, eu sofri abusos dos mais variados, para além do abuso cometido pelo próprio narcisista, que na minha casa era minha mãe, que foram os abusos sexuais. Eu fui abusada pelo meu padrasto durante boa parte da infância, porque tudo começou lá ali com 9 anos de idade, 10 anos de idade, até uma certa parte da minha adolescência, que foi quando eu engravidei da minha filha, com 15 anos. Os abusos não cessaram por aí, pelo menos não as tentativas de abuso, mas eles diminuíram bastante. Até porque eu saí de casa, fui morar em casa de amiga, enfim, aconteceram uma série de coisas. Mas eu quero falar com vocês não sobre a minha história pessoal nesse sentido, de ter saído de casa, vivido sozinha, ter tido minha casa muito cedo, mas
quero falar com vocês sobre essa questão do sentimento de culpa e de como é libertador em um dado momento da vida você perceber que você não tem culpa de determinadas coisas. Ainda quando eu era criança, eu me lembro muito bem, eu já contei pra vocês aqui, da falta de proteção da minha mãe. Ela sempre foi omissa. Ela nunca teve a garra de uma mãe de me proteger dos meus algozes, dos meus agressores. E as agressões, elas partiam normalmente de pessoas da família. Ou seja, os abusos partiam da família, como na sua grande maioria das vezes. As meninas e os meninos sofrem abusos, na sua grande maioria das vezes, dentro do próprio seio familiar. É dentro da própria família que acontecem os primeiros sinais de abuso. Então eu contei pra vocês em um outro vídeo aqui no canal que eu era abusada por parte dos irmãos do meu padrasto quando eles faziam piadas com a minha raça, com o meu cabelo, né? Comentei com vocês que eu era chamada de Kunta Kinte por um, pelos filhos eu era chamada de negrinha, cabelo à prova d'água, cabelo de bombril e por aí vai. Isso é uma forma de abuso. Essas pessoas, elas abusavam da posição que elas possuíam, porque elas faziam essas piadas mesmo na frente dos meus pais. Então, daí, antes de mais nada, a certeza da impunidade, a certeza de que não iam sofrer nenhuma espécie de sanção, que não iria rolar, que não ia acontecer nenhuma espécie de discussão, de briga, ou de chamada de atenção por parte da minha mãe e do meu padrasto, que era também um abusador, mais no caso, físico, psicológico e sexual. E então isso começou muito cedo e desde ali não teve a proteção da minha mãe. Teve a omissão por parte dela. Os anos foram passando, eu fui crescendo e eu acredito que meu padrasto, ao perceber a omissão da minha mãe, a incapacidade que ela tinha de me proteger, se colocar à minha frente para não permitir que os irmãos dele, que os sobrinhos dele fizessem chacota de mim, da minha cor, da minha raça, do meu cabelo, dos meus olhos, porque eu sou estrábica. Isso é uma condição de nascença. Então ela nunca teve essa posição e ele sabia, ele percebeu isso. Ele era um cara ele é um cara muito inteligente, muito esperto, muito astuto e atento. Perfil da maioria dos sociopatas, que é o que eu de fato acredito que ele seja. Até pelas próprias histórias que ele contava, de que arrancava a pele de gente viva, tinha matado não sei quem, esfaqueado não sei mais quem, que na época da juventude dele era terrível. Enfim, uma pessoa que fala isso e sempre esboça um sorriso no canto dos lábios, fala isso com a intenção de deixar os seus filhos, a sua enteada orgulhosa, e fala com o peito inflado, como se aquilo fosse realmente algo de se orgulhar. Na minha concepção, só pode ser sociopata. Ainda que ele não o tenha feito. Eu não sou formada, não posso diagnosticar, mas eu convivi, eu posso dizer. E baseada em cada comportamento, durante todos aqueles anos da minha vida que eu passei naquele ambiente, naquela casa, naquele inferno, se não tinha traços muito fortes de sociopata. Porque ainda que não tivesse feito nada disso, ainda que tudo aquilo fosse uma invenção, o fato da pessoa contar uma história dessa sendo mentira, mas contar com grande alegria, com grande satisfação, procurando no olhar dos filhos, na cara da esposa, orgulho, já é um sinal de sociopatia. Tinha o sonho de ter feito isso, tinha vontade de ter feito isso, caso não tenha feito. Gente, desculpa, tá um sol imenso apesar do céu nublado, e aí tá estourando a luz no meu rosto. Tá parecendo que eu tô com o rosto até meio suado, mas
Não, esse brilho realmente é do sol e da minha pele reluzente. Brincadeira, claro. Junta a câmera com o efeito do sol batendo, enfim, desculpa, gente. Esse vídeo realmente vai ficar nada profissional, mas eu preciso trocar essa ideia com vocês. Pois bem, os abusos sexuais que eu sofri por parte dele, todos eles foram anunciados para minha mãe, exceto o momento final, que foi anunciado após o acontecimento, mas previamente já havia acontecido muita coisa, né? Os toques e tentativas de toque durante a madrugada, e aquela tortura que eu vivia, que eu sentia tentando me esquivar, tentando sair daquilo. Era uma tortura para mim quando minha mãe saía para trabalhar e eu tinha que ficar com ele em casa, e ele não estava trabalhando, por exemplo, fora, no final de semana. Minha mãe era o tipo de mulher que se virava com tudo, trabalhava de tudo um pouco, fazia de tudo um pouco. Então ela era manicure, ela era cozinheira, ela era salgadeira, ela era cabeleireira, ela era diarista, ela fazia de tudo um pouco. A minha mãe é uma pessoa que ela só fez até o 7º ano, e por ter pouquíssima instrução acadêmica, ela também não tem profissão. A profissão dela é de tudo um pouco. E isso eu sou obrigada realmente a assumir, a aceitar que eu herdei dela. Eu também sempre fiz de tudo um pouco, segui muitas das coisas que ela fez, até por exemplo. E é inegável que ela é uma mulher guerreira e trabalhadora. O problema é que sempre foi uma mãe omissa. Então, dentro desse aspecto dos abusos que eu sofria por parte do meu padrasto, eu sempre contava pra ela que aquilo estava acontecendo. E, de alguma forma, ele, com a astúcia que tinha, percebia que ela era uma mulher muito leiga e fácil de ser embrulhada, até porque ela queria realmente ser enrolada, ela queria realmente ser enganada, porque minha mãe não tinha muita essa proatividade de morar sozinha. Minha mãe, ela tinha medo de viver sozinha. Talvez porque tenha sido uma mulher sozinha durante toda a infância e adolescência. A minha avó teve a necessidade de internar os filhos em colégio interno, que naquela época, nos anos 60 e 70, era muito comum, quando os pais não tinham condições de cuidar, de criar os seus filhos, no caso principalmente de mãe solteira, que essa é uma cultura muito antiga do Brasil, saibam disso. As mães, elas internavam seus filhos em colégio interno como uma maneira de protegê-los do mundo da vida, para não deixá-los sozinhos em casa, correndo o risco de repente darem para o que não presta, né? Eles diziam assim, não se envolver com drogas, né? Com traficantes, enfim. As meninas sofrerem abuso de homens mais velhos. Então, como uma forma de proteção, eles colocavam os filhos no colégio. E minha mãe, junto com os irmãos, foi colocada no colégio interno muito cedo. Naquela época era Funabem, depois virou Febem, depois virou Fundação Casa. E ela sofreu então esse abandono muito cedo. Se relacionou também com homens que, segundo ela, não foram bacanas, não foram bons para ela. A contar com meu padrasto também, que para além de me agredir fisicamente, verbalmente também agredia ela muito fisicamente e verbalmente. Então era uma vida de abusos, era uma vida de medo, era uma vida de terror que nós vivíamos, nós duas. E depois isso acabou refletindo de outras formas nos meus 2 irmãos mais velhos, que são filhos dele, com ela também. Mas esse não é assunto. Então, eu acredito que por medo de não ter pra onde ir, até por essa incapacidade de viver sozinha, ela não tomava as devidas atitudes. Então, ele mentia pra ela e ela meio que aceitava aquela mentira como uma verdade, quase que pedindo pra ele, por favor, minta pra mim, invente alguma coisa a qual eu possa me apegar e pensar que isso é mentira, que isso não tá acontecendo. Justamente para que ela não tivesse que tomar uma atitude. Justamente para que ela não tivesse que ir embora, por exemplo, comigo e com meu irmão. Bom, durante toda a minha infância, ela me perguntava, quando estava brava comigo, que queria descobrir para que é que eu prestava. Ela falava assim, olha, Michele, eu tô para descobrir para que você presta. Para uma criança ouvir uma coisa dessas,
para além da gente levar para a vida inteira, tô aqui provando para vocês que a gente leva para a vida inteira, isso causa um sentimento de inutilidade na cabeça e no coração dessa criança, de incapacidade de fazer, de chegar em qualquer lugar, que vocês não têm noção. A autoestima é algo imprescindível que seja trabalhado, principalmente na cabeça da criança. Ela precisa ter segurança de que ela é alguém importante e de que ela pode fazer tudo, que ela pode fazer o que ela quiser. Só que com a sua mãe perguntando para você que está tentando descobrir para o que você presta na vida, isso é impossível. Essa criança jamais vai ter esse pensamento de que ela é alguém valoroso, importante para sua mãe, importante para o mundo, e que ela é capaz de fazer tudo o que ela quiser. Esse é o primeiro ponto. A autoestima da criança. Segundo ponto é essa questão da culpabilidade, da autoculpabilidade. A minha mãe sempre me desmentia, falava que eu estava mentindo, que aquilo não tinha acontecido. Meu padrasto me desmentia para ela. E como eu estava vivenciando de fato todo aquele abuso, eu começava a achar que aquilo, não que tinha deixado de acontecer, mas que aquilo era culpa minha. Que eu fiz com que aquilo acontecesse. De alguma forma, de alguma forma, eu era culpada. Mas não, eu não era. Eu tinha 10 anos quando os primeiros sinais de abuso começaram a acontecer, que foram os toques. E eu não tinha culpa daquilo. Ele era um homem de 40 e poucos anos. Não sei. Acho que de 30 e poucos anos. Sabia muito bem o que estava fazendo. Eu era uma criança de 10 anos, amedrontada, que era ameaçada o tempo todo e que, pelo fato da minha mãe ter deixado a minha liberdade para o meu padrasto, um homem que não era o meu pai, cuidar. Ou seja, eu quero dizer com isso que quando eu queria sair para brincar na rua, para uma festa, para um aniversário de amiga, na minha época existiam bailes para formatura, que eram bailes que eram feitos dentro das escolas. A galera da 8ª série organizava, ou a galera do primeiro, do segundo e do terceiro ano organizava, para juntar fundos para a formatura deles. Por isso chamavam bailes pró-formatura. Acontecia na escola que eu estudava, todo sábado. Era um bailinho, era uma matinê, começava às 3 da tarde e ia até às 7 da noite. Eu só queria ir para esse lugar para dançar. Eu só queria ir para esse lugar para curtir. E isso quando eu já tinha 12 anos. O meu padrasto usava desse desejo que eu tinha de viver, de estar com as minhas amigas, de brincar na rua de vôlei, para me chantagear e fazer com que eu fizesse encenações, como se eu fosse namorada dele, como se a gente estivesse num filme romântico, sabe? Ele não pedia beijo de língua, mas ele pedia beijo selinho e pedia que eu rolasse com ele no tapete. Ele falava que aquilo não era nada demais, era só uma brincadeira, era só um desejo antigo de infância que ele tinha de ter esses momentos com alguém. E a minha mãe não dava isso pra ele, porque minha mãe era cheia de traumas, cheia de problemas, e ele entendia isso, mas eu podia fazer isso por ele e por ela. E não era nada demais, porque ele era meu pai. E em troca disso, eu ia poder ir pro baile pra formatura. Ele ia me deixar jogar vôlei na rua. Enfim. O evento que surgisse no final de semana. Já foi muito mais difícil, era quase impossível para mim falar dessas coisas. Hoje, depois de muita terapia, eu consegui superar e hoje eu consigo falar com mais tranquilidade. Mas eu tô aqui falando porque eu quero que vocês entendam que se você tá passando por isso, se você já passou por isso, você não tem culpa. Você não tem culpa.
Você não tem culpa que alguém mau caráter, que um sociopata, que um crápula abusou de você e usou do poder que ele tinha, da confiança, antes de mais nada, que as pessoas tinham nele, que você tinha nele, para fazer coisas com você que os animais não fazem com os outros animais. Você não tem culpa. Você era apenas uma criança. Você dependia dos adultos para te defender, para cuidar, para te proteger. Para mostrar para você que o mundo não era capaz de te causar mal, porque eles não permitiriam. Competia aos adultos fazerem isso por você. E não a você. Uma criança, ela não tem capacidade cognitiva, psicológica, de dominar essa situação, de se esquivar desse tipo de situação. Uma criança não tinha condição, não tem condição de se impor, de pôr respeito a um adulto. Principalmente quando esse adulto faz questão de desconstruir essa criança, que era uma habilidade que ele tinha e era uma inteligência que ele usava. Ele me desconstruía. Ele mostrava para minha mãe, de maneira a convencê-la de que toda e qualquer coisa que eu dissesse era mentira. Ele mostrava para minha mãe que eu era mentirosa. E eu de fato mentia muito. Porque eu queria sair, eu queria brincar, eu queria estar com as crianças da minha idade. Eu queria viver. E ele me aprisionava usando o meu maior desejo, que era estar junto com os meus amigos, que era viver, brincar, curtir, para obter tudo que ele queria, tudo que ele desejava. Então, de fato, eu mentia mesmo. Não porque eu era mau caráter, não porque eu era a crápula, eu era a sociopata com 11 anos de idade, mas eu mentia porque era a única forma que eu podia conseguir qualquer coisa. Só que ele usava disso. Quando ele me pegava na mentira, ele contava para minha mãe, compartilhava sempre com ela, demonstrando a lealdade que ele tinha, o quanto ele era transparente e verdadeiro. E eu era a mentirosa. E quando os abusos começaram a acontecer, ele usava desses momentos para falar para ela, ela é mentirosa, lembra? No começo, realmente eu me achava culpada. Não só no começo, lá naquela época, mas mesmo depois que eu me tornei adulta e fui embora. A minha mãe, ela falava comigo às vezes sobre isso, e quando brigava, discutia com ele, falava também, jogava isso na cara dele, porque depois que eu me tornei adulta, eu resolvi colocar isso dentro de uma caixa dentro de mim e fechar. Eu ainda tinha uma dependência psicológica e emocional da minha mãe, e de certa forma até financeira. Ela era uma pessoa muito melhor sucedida na vida do que eu. Ela tinha uma casa própria, eles tinham um cartão de crédito quase que ilimitado, eu tinha 2 crianças e eles tinham um carro. Então, eu tinha ainda uma certa dependência. Eu resolvi colocar numa caixa. Eu resolvi esquecer. E como ele tinha me pedido perdão por tudo que ele tinha me feito diversas vezes, eu preferi perdoar e seguir. Então, continuei convivendo com eles na minha fase adulta. E justamente por fazer isso, por conviver com eles, é que ela, minha mãe, quando a gente discutia, jogava na minha cara que tudo aquilo era mentira, porque eu continuava tendo amizade com ele. E se você também, por algum motivo, precisou continuar convivendo com essa pessoa, precisou continuar tendo amizade com essa pessoa, e fingindo que nada daquilo tinha acontecido, já que ninguém acreditava, você não foi culpada de nada daquilo. Você não é culpada de nada daquilo. Existem diversos motivos: fragilidade financeira, dependência emocional, o fato de ninguém te proteger, de ninguém acreditar em você, o fato de estar sempre em situação de vulnerabilidade financeira ou emocional. Isso às vezes pode fazer você
engolir o ódio que você tem daquela pessoa, dela ter feito tudo aquilo com você. E permanecer num convívio familiar ainda com essa pessoa. Isso não faz de você uma mau caráter. Isso não faz de você a culpada por tudo que você viveu. Você é a vítima. Você é uma sobrevivente. Você foi a pessoa que sofreu os abusos. Você foi a abusada. Então você não é a culpada. Terminantemente você não é. Culpados são aqueles que te abusaram e os que foram omissos, que não te protegeram quando você era criança. Uma criança não tem capacidade, até mesmo um adolescente não tem capacidade intelectual de se proteger. E até mesmo uma adulta, muitas das vezes, pode sofrer abuso por parte dos chefes, dos patrões, como eu já sofri também na minha fase adulta. Essas pessoas que abusam da gente, elas se aproveitam da posição que ocupam. Por isso o abuso é crime. Porque elas se aproveitam da posição que ocupam. Seja a posição de respeito e confiança de toda a família, seja a posição de chefia, porque há uma hierarquia na empresa e você é uma reles funcionária. E normalmente esse abuso não parte de um colega de trabalho que está no mesmo patamar que você. Parte da sua chefia imediata. Parte do seu gerente, do seu superintendente, do seu coordenador. Dificilmente é daquela pessoa que está ali com você no chão de fábrica. E você se sente obrigada a ficar calada porque precisa do emprego. Você se sente amedrontada porque ninguém vai acreditar, porque aquela pessoa, ela obtém, além de uma posição dentro da empresa mais elevada do que a sua, a confiança de todos os outros. E eu vim de uma época em que a mulher realmente era culpada. Não existia Maria da Penha, não existiam delegacias da mulher, não existia nada disso. A gente tinha que contar essas histórias para homens que, na sua grande maioria, não acreditavam e ainda por cima debochavam da situação da gente. Foi o que aconteceu comigo quando eu era criança. E toda via de fato aconteceu com meu padrasto. Nós fomos a uma delegacia. A princípio minha mãe acreditou. Depois, obviamente, ele conseguiu convencê-la de que eu estava mentindo mais uma vez. Mas a princípio ela acreditou. E nós fomos a uma delegacia e o delegado me tratou de uma maneira horrorosa. Como se eu realmente estivesse mentindo. E o que eu quero dizer pra vocês, pra gente fechar essa parte aqui, você não é culpada. Você não tem culpa. Você não tem culpa de que as outras pessoas são mau caráteres. Você não tem culpa de que a sua mãe, sua avó, sua tia, seu cuidador, seu responsável legal, quem quer que seja, foi omisso e não te protegeu. É a obrigação de todo adulto. Proteger as pessoas das quais eles são responsáveis por elas. E o último ponto para fechar é que hoje, longe da minha mãe e do meu padrasto, eu moro em outro país. E por motivos que não esses, porque eu vim pra cá e eu ainda falava com ela, nós não nos falamos mais. Eu optei por tirá-la, arrancá-la da minha vida. Eu bloqueei ela em todas as redes sociais e simplesmente fazem quase 3 anos que eu não falo com a minha mãe. E foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Eu não imagino como eu estaria se eu tivesse permanecido naquele ciclo de abusos. E eu não sinto saudade dela. Eu não sinto falta dela. Eu não sinto falta daquelas situações. A minha mãe, como eu disse pra vocês, ela é narcisista, então ela não tem capacidade de amar. Todas as vezes que nós nos falávamos, ela reparava como que meu cabelo tava feio, como que eu tava gorda, como eu tinha engordado, como que a minha roupa tava assim, tava assada. E a minha mãe, ela não tem a capacidade de fazer as pessoas se sentirem bem, de elogiar as pessoas. Mas ela adora elogio, como todo bom narcisista. Então,
Eu não tinha momentos de prazer quando eu ligava pra ela. Eu ficava sempre muito chateada, porque ela sempre falava alguma coisa, alguma coisinha pra me chatear, pra me magoar. Reparava alguma coisa em mim que colocava minha autoestima lá no chão. Então, assim, eu não sinto falta da minha mãe. E se você também tá nessa situação, se você conseguiu se livrar desse ciclo, dessas pessoas, tirar essas pessoas da sua vida, mesmo sendo a sua mãe, primeiramente não se sinta culpado por ter tirado essas pessoas que te fazem mal, porque independe de quem elas são. As pessoas romantizam demais o relacionamento mãe e filha, pai e filho. Mas se essas pessoas não te fazem bem, te causam mal de maneira recorrente, diariamente, você não tem o porquê se manter perto, convivendo com essas pessoas. Porque não importa se elas são pai, mãe, irmã, tio, tia, avô, elas te fazem mal. E você tem o direito de tirar essas pessoas da sua vida. Independente da posição e da importância que elas possam vir a ter na sua vida. O mais importante tem que ser você. Então, 2 pontos aqui. Não se sinta culpada por não sentir falta. Culpada ou culpado. E não se sinta culpada ou culpado por ter se afastado, por ter conseguido fugir desse ciclo, dessa gente. Arrancar essa gente da vida de vocês. Ninguém merece viver sendo oprimido. Viver sendo tido como a mesma pessoa da infância, porque elas acreditam que você, na sua infância, era algo que não prestava. Quando que, na verdade, você nem era, você era uma vítima. Ninguém merece viver ao lado de pessoas que não têm a capacidade de expressar verdadeiro amor, preocupação, que se importam com você. Ninguém tem a necessidade ou a obrigação de conviver com pessoas narcisistas, com pessoas mau caráteres, com pessoas sociopatas. Se você puder se livrar delas, faça. Se livrar, que eu quero dizer, é deixar de conviver. Se você puder deixar de conviver com essas pessoas, se afastar delas, faça. Faça pelo seu bem, faça pelo bem da sua psicologia, da sua psique, do seu amor próprio. Eu queria falar com vocês hoje. Só isso.